A Teoria das Três Moedas, para uma sociedade ensinada a buscar dinheiro, por Daniel Gomes. Introdução. Você, assim como eu, provavelmente foi criado numa sociedade onde os bens materiais e financeiros têm muito valor e influência. Mesmo se você não reparar com atenção, o tempo todo chega até você esse tipo de informação. Tais informações são captadas pela massa encefálica que possuímos e ela é responsável por gerar, mesmo que inconsciente, uma interpretação delas. Em todo lugar vemos preços, números representando dinheiro. Em todo momento temos alguma empresa chamando nossa atenção. Para quê? Vender. Precisamos trabalhar para ter dinheiro para comer, para pagar nossa casa e muitas vezes bancar os luxos que desejamos. É natural que maior parte da nossa energia mental esteja voltada para isso. Existem diversos cursos e caminhos ensinando a se obter mais e mais dinheiro. Assim como existe um enorme grupo de pessoas que defendem que ele não traz felicidade. Há muito tempo venho observando e refletindo sobre isso. Eis aqui algumas conclusões. Todo ser humano é igual. Estamos sujeitos às mesmas paixões e riscos. Grandes pensadores como o rei Salomão irão concordar comigo quanto a isso. Você, que está acostumado a viver no mundo capitalista em que vivemos, já deve ter pensado: não somos iguais. Uma pessoa rica não tem de se preocupar em ser mandada embora da casa por não pagar o aluguel, nem em não ter o que comer no fim do dia. E você está certo. Todo ser humano estaria exposto aos mesmos riscos se o modelo de sociedade que criamos e vivemos permitisse isso. Essa mesma pessoa rica, sem dinheiro, passaria fome e não teria um lugar para morar e se abrigar da chuva. O que a livra disso é uma moeda que permite usufruir de uma casa e alimentos. Entenda por moeda algo que carrega consigo um valor e que pode ser utilizado para conseguir alguma coisa. Por definição, ela é uma unidade de conta, uma reserva de valor e um meio de troca. Voltando ao exemplo anterior, nos deparamos com a primeira moeda, a mais conhecida e que dispensa explicações: o dinheiro. Dinheiro, a moeda do corpo físico. Algumas curiosidades sobre essa moeda. Finitude. Considerando sua representação material, as células impressas, as moedas carimbadas, os dígitos codificados únicos do dinheiro virtual, ela é finita. E assim deve ser para que ela mantenha o seu valor. Agora, considerando que o dinheiro é uma representação de valor e que o utilizamos para adquirir coisas valiosas para nós, ele se torna infinito. Pois, ainda que as notas se vão ao comprar uma casa, a casa continua lá e pode ser trocada por outras notas. Essa regra é verdadeira até mesmo quando a utilizamos para lazer e experiência. Ao comer algo, o valor daquele dinheiro gasto foi transformado na sua experiência gastronômica, na sensação boa de comer algo bom. A partir dali, não há mais valor a ser gerado para você. A experiência foi boa e acabou. Mas existe uma série de empresas que trabalharão com os resíduos deixados por você e ganharão dinheiro com isso. Para eles, ainda há valor a ser gerado. Em suma, sempre haverá algo mais valioso para você. Sempre haverá algo valioso para alguém. E, com tantas pessoas no mundo, nunca algo não tem valor nenhum. Por isso, o dinheiro é infinito. Formas de adquirir: entregando algo que tenha valor para uma pessoa e pedindo em troca. Pode ser um serviço, um produto ou uma experiência, por exemplo. O dinheiro, sendo uma moeda material, pode ser utilizado para adquirir bens que nos proporcionam segurança física, ou seja, para o nosso corpo material. Com ele, podemos adquirir recursos para nos nutrir e estar protegidos dentro de um abrigo. Com ele, podemos nos mover no meio do plano material e adquirir acesso a lugares físicos. Quase tudo relacionado ao meio material em que vivemos pode ser adquirido através dele. É natural que ele seja a moeda mais reconhecida e buscada, visto que temos um forte instinto de sobrevivência e de buscar o que faz nosso corpo físico se sentir bem e seguro. A trindade humana. O que muitos se esquecem é que não somos apenas um corpo físico. Todo ser humano tem três naturezas. Temos corpo, matéria, carne, alma, consciência e espírito, ligação com o Criador. Você tem os três, pois é um ser humano, e é um ser humano, pois tem os três. Essas três naturezas estão extremamente conectadas e não podem se perder. Sendo só corpo e espírito, sem alma, é como se estivesse com morte cerebral, apenas vários órgãos funcionando sem alguém efetivamente ali. Sendo só corpo e alma, embora seja impossível se desvencilhar do espírito que nos liga ao Criador, você seria como um animal selvagem, irracional,
vivendo de instinto e de sua consciência limitada. Sendo apenas espírito e alma, sem corpo físico, você seria um fantasma ou algo assim. Considerando que o dinheiro físico é capaz de prover apenas bens para o corpo físico, como já explanado anteriormente, torna-se visível a necessidade de outros recursos para alimentar a alma e o espírito, o que nos leva à segunda moeda, o conhecimento. Conhecimento, a moeda da alma, consciência. Algumas curiosidades sobre essa moeda. Finitude, ela é infinita. Sempre tem algo a mais para aprender. Sempre dá para aprender mais sobre aquilo que você acha que sabe tudo. Formas de adquirir. Estudando, ou seja, sendo exposto a informações e assimilando elas. Pode ser através de livros, vídeo, música, podcast, conversas, aulas, experiências e etc. Quando você tem contato com informações novas, é necessário esforço para pensar e utilizar elas. Quando você as aprende, pensar e utilizar elas se torna algo natural. Hoje, para andar, você mal pensa em tudo o que tem que fazer. Já quando era bebê, tinha de se concentrar muito. O objetivo é que todo conhecimento novo se torne natural, parte de você, sem esforço para ser acessado ou utilizado. Somente assim poderá dizer que o adquiriu. Ao meu ver, o conhecimento é a moeda da alma. Quando falo de alma, me refiro à consciência. Tenho comigo uma teoria de que, se você está sofrendo com algo, é porque não tem informações suficientes ainda para deixar de sofrer. Talvez não seja só você que não tenha, talvez a humanidade toda ainda não tenha. E então, todos sofrem com a mesma questão. Vamos para exemplos mais práticos. Uma criança de 4 anos, quando vê a mãe saindo do quarto, chora. Se ela tivesse adquirido o conhecimento de que a mãe apenas foi ao banheiro e em alguns minutos vai voltar, não choraria. Se um adolescente tivesse vivenciado outros términos de relacionamento antes do que está vivenciando agora, sofreria menos, por saber que é possível passar por isso e já ter testado e descoberto formas de ficar melhor. Se o montador de móveis tiver o conhecimento da existência e de como utilizar uma parafusadeira elétrica, terminará o seu trabalho mais rápido e com menos esforço. Se um recém-convertido tiver acesso às informações base e originais de sua fé, não ficará confuso com as inúmeras vertentes que existem e foram criadas de forma incongruente e sem embasamento. Em todos esses exemplos citados, o conhecimento faz o indivíduo sofrer menos, ou, até mesmo, deixar de sofrer. Isso vale também para quando a informação não está diretamente conectada, pois nosso cérebro tem uma capacidade incrível de gerar associação e ideias. Voltemos ao nosso montador de móveis. Imagine que, certa vez, ele descobriu que determinado parafuso, quando colocado de forma rápida, bruta, a madeira racha. Mas, quando sendo introduzido aos poucos, com jeitinho, ela suporta e fica até mais firme do que com um parafuso diferente. Um outro dia, ele precisa ter uma conversa difícil, mas necessária, com sua esposa. Ele já tentou conversar uma vez. Chegou falando tudo o que tinha para falar, sem filtro, sem preocupações. Sua esposa não gostou, se sentiu mal e acabaram brigando naquele dia. De repente, ele percebe que aquele assunto difícil é como o parafuso que deve ser introduzido aos poucos e com jeitinho. Ele tenta conversar de novo, dessa vez com uma abordagem diferente, mais sutil e atenta. E dessa vez deu certo. Sua esposa o compreende e sua relação agora está mais forte do que era antes. De início, podemos pensar, o que apertar parafusos tem a ver com discussões de relacionamento? Diretamente falando, nada. Mas nossa mente consegue, da informação de um lugar, plantar outra informação em outro lugar e gerar novos frutos de ideias. Por isso, todo conhecimento é valioso e bem-vindo, desde que também saibamos utilizá-lo. Por isso, a quantidade de conhecimento à sua disposição é o que diferencia suas experiências mentais das outras pessoas, assim como a quantidade de dinheiro à sua disposição diferencia suas experiências físicas das outras pessoas. Com muito dinheiro acumulado, o corpo sofre menos. Com muito conhecimento acumulado, a consciência sofre menos, pois aprende formas de contornar ou evitar o sofrimento. Falando em plantação, da mesma forma que um fazendeiro planta algo na terra agora, para usufruir só daqui a alguns meses, nós estudamos agora para aprender depois. Grave bem isso para não se cobrar tanto em aulas e começar a estudar para as provas com antecedência. Isso ocorre pois o nosso cérebro precisa preparar a terra primeiro, para depois plantar a semente, depois cuidar dela, até ela crescer e frutificar. Se você é uma criança que ainda não foi para a escola e não teve estímulos musicais em casa, terá muita dificuldade para aprender a música. Caso você já tenha aprendido matemática, entenderá a música mais rápido.
Música e matemática são plantas diferentes, mas o processo de plantar é parecido e os frutos são semelhantes. Então, se em algum momento você plantou uma em seu cérebro, já tem mais preparo para plantar a outra. Diferente de uma pessoa que, em toda a sua vida, se especializou em algo totalmente desconexo, como, sei lá, a geografia dos planetas da Via Láctea, por exemplo. Ainda falta uma outra natureza a ser abordada, o espírito. E qual seria a moeda do espírito? As experiências espirituais com o Criador. Experiências espirituais com o Criador, a moeda do espírito. Experiência espiritual, ao meu ver, é tudo que você vivencia em conexão com o Criador. Cada versículo da Bíblia que você lê, cada oração que você faz, cada ação de caridade, cada momento de comunhão, de gratidão, cada milagre que você vive ou ouve e crê. Tudo isso te deixa mais rico espiritualmente. E quando vier alguma aflição espiritual, a qual todos os homens estão sujeitos igualmente, você tem mais recursos para sobreviver a ela. Assim como um dinheiro físico comprando comida na fome. Assim como conhecimento e informação direcionados e organizados auxiliam a vencer uma crise emocional. Quando você percebe uma presença contrária, consegue identificá-la devido à sua intimidade com a presença do Espírito Santo. Há pessoas que são acompanhadas de maus e nem os percebem devido à ausência dessa intimidade. Pela experiência de ver ou ouvir sobre espíritos maus saindo de lugares e pessoas, você sabe que isso é possível e que deve buscar que isso aconteça. Se você nunca tivesse vivenciado ou ouvido sobre, poderia até percebê-lo, mas aceitaria de forma passiva, a não ser que o Espírito Santo te instruísse e te movesse. Quando seu emocional está bem, seu financeiro também, e mesmo assim você sente um vazio, pela experiência espiritual, sabe que está te faltando momentos de intimidade com o Criador. Está faltando se conectar com sua essência, com parte indispensável do seu ser, parte a qual você depende completamente, pois veio dele, vive por meio dele e para ele. Algumas pessoas até identificam esse vazio, mas não sabem como preenchê-lo, ou não aceitam a forma de fazer isso e ficam quebrando a cara, dando murro em ponta de faca com outras coisas da vida. Espiritualidade, relacionamento com Deus, é algo muito particular. Até na Bíblia temos exemplo disso. Herodes não adorou ao Senhor e foi comido por vermes. Caim, por outro lado, quando foi questionado pelo seu irmão, por Deus, após tê-lo matado, respondeu algo como: por acaso eu sou babá dele para saber onde ele está? Pelo que o texto indica, ele foi castigado pelo assassinato, não pela resposta sem educação. Moisés, com todas as dificuldades de guiar e administrar um povo enorme e ingrato, foi impedido de entrar na terra prometida por um momento de ira. Já Sansão desobedeceu aos mandamentos casando com mulheres de outro povo, e quando falou com Deus, de uma forma rude e semelhante a de Caim, ao meu ver, se ele o deixaria morrer de fome, Deus o atendeu e lhe deu mel. Os apóstolos morreram decapitados, crucificados e de outras formas horríveis pelo Evangelho, mas João morreu de velhice, lutando pela mesma causa que todos os outros. Para cada um, Deus requer uma coisa. Por isso, não darei mais detalhes sobre experiências espirituais, devido serem muito particulares. Creio que os exemplos mencionados acima afirmam meu ponto, e que o relacionamento com ele através de ações é uma regra geral. Se o relacionamento for só na sua mente, é imaginário e perigoso. Falar que ama a Deus e não agir de acordo é mentir para si mesmo e para o mundo. A fé sem obras não tem valor, isso é bíblico. A relação entre as três moedas. Apesar de terem sido divididas em três âmbitos diferentes, assim como nossas naturezas, as três moedas se relacionam entre si. É possível que uma influencie a outra. Veja bem, com o dinheiro podemos adquirir cursos, livros, conhecimento. A moeda da consciência. Também podemos comprar mantimentos para pessoas necessitadas, exercitando a caridade, ou viajar para orar em algum lugar em provação espiritual. Ambas são experiências com o Criador, a moeda do Espírito. Com conhecimento, podemos gerar valor a alguém oferecendo algum serviço que sabemos fazer, criando um produto ou proporcionando uma experiência. Isso nos trará dinheiro, a moeda do corpo físico. Conhecendo as Escrituras e como nosso Deus se relaciona conosco, conseguimos também nos relacionar melhor com Ele, gerando experiências com Ele, que é a moeda espiritual. Com experiências espirituais, nós começamos a enxergar o dinheiro físico com outros olhos, desapegando um pouco, entendendo que ele não é tão importante quanto pintamos na nossa mente. Isso, ao meu ver, melhora a nossa relação com ele. Também aprendemos muito enquanto temos experiências com Deus.
Ela nos leva a lugares novos, a conhecer pessoas novas, e o conhecimento é a moeda da consciência. Por isso, se você conseguiu identificar que uma moeda está desfalcada, tente utilizar as outras para ajustá-la, para que haja um equilíbrio. Isso é necessário para uma vida plena e com menos sofrimentos. Identificando desfalques nas moedas e sugestões para resolvê-los. Dinheiro. Sinais de desfalque. Não estar conseguindo comprar alimento suficiente para nutrir seu corpo como esperado. Dívidas cada vez maiores. Não poder pagar por pequenos lazeres. Intervenção direta. Ajustar o estilo de vida para que seja possível viver com menos. Buscar gerar mais valor às pessoas, oferecendo bens, serviços ou experiências, a fim de ter mais dinheiro. Intervenção indireta. Moeda da alma, conhecimento. Aprender novas formas de oferecer serviços, bens e experiências para se obter novas fontes de renda ou aprimorar as existentes. Moeda do espírito, experiências com Deus. Busque do Senhor sabedoria para administrar seus bens e direcionar sua moeda física para viver de acordo com a vontade dele. Você verá que algumas prioridades podem mudar, talvez seu estilo de vida também. Mas, no final, se sentirá melhor. E isso importa mais do que a quantidade que se tem ou deixa de ter. Conhecimento. Sinais de desfalque. Não encontrar uma resposta importante. Sofrer sempre com a mesma coisa. Intervenção direta. Estudar e se permitir aprender mais. Pode ser por meio de livros, cursos, estágios, aulas, conversas, convivências. Importante: não basta ter contato com a informação. Ela precisa se tornar parte de você para ser efetiva. Por isso, busque sempre colocar na prática, de alguma forma, aquilo que se estuda. Caso contrário, grande parte do esforço para obter novos conhecimentos será em vão. Intervenção indireta. Moeda do corpo físico. Dinheiro. Utilize-o para adquirir mais livros, cursos e experiências práticas que te façam ter novas informações e expandir a mente. Moeda do espírito. Experiências com Deus. Esteja atento a tudo que o Espírito Santo quer te ensinar. Tente observar os detalhes do operar de Deus. Dessa forma, você aprenderá mais e terá melhor direcionamento em questões mentais. Busque também agir conforme a vontade dele, vivendo para ele. Como um grande sábio disse certa vez: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Experiência espiritual. Sinais de desfalque. Estar fazendo coisas que sabe ser pecado e não sentir nenhuma acusação, peso, culpa. Estar muito tempo longe da presença de Deus e não sentir falta. Estar vivendo na mesmice, sem fazer coisas além da rotina pelos seus irmãos, mesmo com tanto sofrimento no mundo. Estar muito tempo longe das escrituras sagradas. Intervenção direta. Frequentar uma igreja. Orar com mais vida e verdade. Ler a Bíblia com atenção. Exercitar a caridade. Atentar para o sofrimento próximo e para as oportunidades de agradar e servir a Deus. Intervenção indireta. Moeda do corpo físico. Dinheiro. Comprar comida, roupas ou outros bens materiais a quem precisa. Viajar para levar a palavra de Deus a lugares necessitados. Apoiar instituições de caridade. Comprar Bíblias e lê-las. Moeda da alma. Conhecimento. Estudar a fundo as Escrituras, buscando outras traduções, referências históricas e estudos para melhor compreensão do texto. Descobrir novas formas de ajudar as pessoas. A quarta moeda. Existe também uma quarta moeda, uma que, inevitavelmente, utilizamos para conseguir todas as outras: o tempo. Você utiliza o seu tempo para oferecer bens, serviços, experiências e conseguir dinheiro, adquirir mais conhecimento, ter mais experiências com Deus. Não há como conseguir alguma das três moedas sem investir tempo. Todavia, é possível perder tempo sem conseguir nada. Com o tempo, você não precisa se preocupar em conseguir mais. Pode-se dizer que você nasce com um saldo específico e pré-determinado, que você deve utilizar bem. Tome cuidado com as coisas que roubam o seu tempo. Coisas que roubam o seu tempo. Lazeres descontrolados e ou não construtivos. Doenças que poderiam ser evitadas. Acidentes. Preguiça. Lazeres descontrolados. É muito importante ter lazer e descansar. Mas, quando isso se torna algo sem limites, rouba seu tempo.
Em algum momento, o lazer deixa de ser apenas descanso e passa a ser procrastinação de coisas importantes. O limite específico entre uma coisa e outra cabe a você decidir. Esteja atento. Doenças que poderiam ser evitadas. Há muitas mazelas na Terra que não há o que se fazer. E é verdade que, mesmo se cuidando, podemos adoecer. Porém, quanto mais pudermos evitar, melhor. A academia fortalece os músculos, aumentando a longevidade, a chance de sobrevivência e minimização de danos a uma internação prolongada e a proteção das articulações. Evitar alimentos embutidos e ultraprocessados reduz o risco de alguns tipos de câncer e mantém o corpo mais disposto e saudável. Dormir bem reduz o desgaste do corpo e o torna mais disposto. O estresse afeta todo o nosso corpo. Existem técnicas para manejo e redução dele. Esses são só alguns exemplos de como ter uma vida melhor e evitar algumas doenças. Acidentes. São coisas que acontecem sem a gente prever, mas, como diria minha mãe, evitar acidente é um dever de todos. Se você dirige, faça isso com segurança. Não desobedeça às regras de trânsito, utilize o cinto de segurança, esteja atento aos arredores, dirija para você e para os outros. Em casa, não deixe produtos de limpeza ao acesso de crianças, nem próximo a bebidas. Enfim, em todo lugar que estiver, busque identificar os riscos da sua vida e evite-os. Preguiça. Ela pode fazer a vida e as oportunidades passarem. Não a confunda com cansaço, nem com ansiedade que paralisa. São coisas diferentes e é necessário saber identificar. Por causa da preguiça, você pode perder oportunidades maravilhosas de adquirir uma das 3 moedas. Ela faz você jogar o tempo fora. O tempo é algo limitado, isso é fato. Então, como pessoas que utilizam a mesma quantidade de tempo na vida conseguem acumular valores tão diferentes nas 3 moedas? A resposta pode ser clichê, por ser algo muito falado nos dias de hoje, mas é a realidade. A intensidade distorce o tempo. 5 minutos focados de prática intensa e repetitiva em um instrumento pode apresentar mais resultados do que 20 minutos distraído e com prática menos intensa. 6 meses de imersão total em uma nova língua pode apresentar mais resultados que um cursinho de 4 anos com 3 aulas de 2 horas na semana. Vender um item absurdamente caro ou vender incontáveis quantidades do mesmo item barato em um dia te dará um retorno muito maior do que vendas medianas de um item mediano. Um dia de consagração, jejum, oração e entrega verdadeira pode te aproximar mais de Deus do que uma vida inteira indo à igreja no fim de semana e lendo um capítulo da Bíblia Sagrada por mês. Por isso, se você quer mais resultados em menos tempo, ajuste a intensidade da busca. Para mais dinheiro em menos tempo, ofereça mais valor em menos tempo, seja aumentando a quantidade de vendas no dia ou aumentando a qualidade e o preço do produto. Seja prestando serviços mais rápidos para fazer mais em menos tempo, seja tornando a experiência mais inestimável e intensa para se cobrar mais. Para mais conhecimento em menos tempo, desligue todas as distrações e foque no estudo. Leia, ouça mais com atenção. Pratique com foco e repetidas vezes consecutivas. Para mais experiências espirituais em menos tempo. Quando estiver orando ou no culto, esteja 300% presente. Faça coisas diferentes da sua rotina, como jejum, caso não tenha o costume de fazer, ou sair na rua procurando pessoas para orar pela vida delas, anunciar a palavra e pregar o evangelho. Conclusão. Acredito que você quer viver bem, quer se sentir bem enquanto vive. O psicólogo americano Abraham Maslow diria que, para isso, você teria que atender às 5 necessidades humanas básicas. Necessidades fisiológicas, comer, respirar, beber, colocar para fora o que o corpo não precisa mais, e etc. Necessidades de segurança, ter uma família estável, uma casa que te proteja do sol intenso, chuvas, outras ameaças, um emprego estável, e etc. Necessidade de relacionamento, amar, se sentir amado. Necessidade de estima, autoestima, confiança, respeitar, ser respeitado. Necessidades de realização pessoal, espontaneidade, resolução de problemas, criatividade, moralidade, e etc. Alguns influenciadores contemporâneos, como Joel J., observam de outro ângulo a mesma situação e diz que precisamos cuidar de 5 pilares da nossa vida, os quais nenhum ser humano pode se desvencilhar: social, emocional, mental, espiritual,
financeiro. Todas essas análises estão corretas. A teoria das 3 moedas vem para simplificar ainda mais, reduzindo de 5 para 3 os pontos a se observar e falando numa linguagem que o mundo capitalista e consumista consegue compreender com facilidade. Espero que você tenha compreendido que, para viver bem e com qualidade, apenas o dinheiro não é o suficiente. Espero que você tenha despertado para a existência da sua mente, seu espírito, e como eles são tão parte de você quanto seu corpo que você vê. Espero que você possa ter compreendido o recurso necessário para nutrir a sua mente e o seu espírito e como adquiri-los. Espero que, com essas informações, você possa viver melhor. Para que, após ler esse livro, você tenha uma melhora prática e efetiva em sua qualidade de vida, é necessário ação. Quero te apresentar o método CAO, organizado por mim para te auxiliar na conquista de qualidade de vida e redução do sofrimento. Ele se baseia em conhecimento, ação e orientação. Para qualquer ponto em sua vida que você queira melhorar ou qualquer questão que você queira sofrer menos, será necessário ter informações, conhecimento sobre o assunto e agir orientado por pessoas mais experientes e pelos 5 pilares da sua vida. Sem ação, nada mudará, e o conhecimento e a orientação são em vão. Sem orientação, a ação pode ser falha, mesmo com conhecimento presente. Sem conhecimento, não se pode fazer nada corretamente. Neste livro, te entreguei conhecimentos a respeito da natureza humana e te orientei a como utilizá-lo. Cabe a você observar se tudo que te entreguei será bom e útil para os 5 pilares da sua vida: social, emocional, mental, espiritual e financeiro, e agir. Agir! A versão e-book ou impressa do livro conta com um capítulo extra com citações bíblicas relacionadas a cada uma das 4 moedas. Lá também é possível encontrar mais informações sobre o autor. Caso queira adquirir um exemplar, consulte a descrição desse vídeo. Saiba que, comprando em qualquer um dos links, estará ajudando este canal, contribuindo com o autor e estimulando a disseminação desse conteúdo tão importante para a humanidade. A versão e-book custa apenas 3 moedas. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Obrigado por assistir e que Deus abençoe sua vida.